Bem-vindos ao 8º episódio do Web Talk. Estamos abertos à economia. É uma parceria do Novo Banco com o ECO. Eu sou o António Costa, sou o diretor do ECO. Estou aqui hoje com o Bernardo Caldas, Head of Data Science do Novo Banco. Hoje vamos fazer e analisar números. Neste 8º episódio começamos pelo mercado de trabalho, salários e layoff. Que conclusões, que números é que temos? Que pistas é que estes números nos dão sobre os últimos 2 meses? Os dados bancários são muitíssimo ricos para analisar a economia, porque nos dão em tempo real a noção do que é que está a acontecer, muitas vezes com mais granularidade do que olhar para números como, por exemplo, os pedidos de subsídio de desemprego, que já nos dão uma noção muito tardia do que está a acontecer. E por isso, olhando para aquilo que são as transações que observamos no Novo Banco e que são representativas da economia nacional, temos acompanhado o número de empregados que recebem salário, o número de empresas que os pagam e o montante total, que são 3 indicadores distintos, mas que nos dão uma noção de como é que tem evoluído o mercado de trabalho. E aquilo que temos notado é que tem havido um decréscimo mais ou menos regular em março e em abril, os 2 meses que já temos fechados, e portanto podemos usar para esta análise, no número de empregados a receber salários. Quando comparamos abril com fevereiro, o último mês da dita normalidade, temos uma quebra de 9%, enquanto que o número de empresas cai 8%, um número semelhante, o montante cai bastante mais, já cai na ordem dos 15%. Muito disto justificado também pelos layoffs, como é evidente. Continuam os empregados a receber o salário em montante inferior. Nós podemos identificar setores mais ou menos afetados por estas tendências, seja de emprego, seja de salários, nomeadamente do layoff? Sim, há uma distribuição que é transversal, todos os setores foram afetados de alguma forma, ainda que não seja uniforme, muito assimétrica. Obviamente que aqueles setores em que a quebra de consumo se fez notar mais, e vemos isso também pelo comportamento dos particulares nos pagamentos que fazem, tem uma consequência também mais elevada no lado do pagamento dos salários. Por exemplo, quando olhamos para a restauração, para o comércio a retalho, para tudo o que sejam operadores turísticos, temos uma quebra fortíssima tanto do lado do consumo como também do lado do pagamento de salários. Por exemplo, do lado dos operadores turísticos temos uma quebra que ronda aos 20% do número de pessoas que recebem salários no mês de abril, quando comparado com o mês de fevereiro, onde normalmente em anos normais já não teríamos um aumento, e por isso sim há uma assimetria grande. Por oposição, o setor da energia ou o setor da construção não notam grandes variações em abril quando comparados com fevereiro. Esta assimetria nota-se em quase todos os indicadores económicos que temos acompanhado durante estes meses. E geograficamente, também é possível seguramente tirar algumas conclusões. Curiosamente, a geografia está muito associada com o setor de atividade e, por isso, as conclusões que normalmente tiramos para o setor são extrapoláveis para a geografia. Por exemplo, todas as regiões que estão mais associadas a turismo e que têm uma maior dependência económica do turismo, como o Algarve, os Açores, a Madeira, têm um impacto maior também no mês de março e no mês de abril, por oposição, por exemplo, ao Norte, que está mais protegido deste efeito, pelo menos nos 2 meses analisados. E por isso a distribuição geográfica, normalmente, nos dados que analisamos e nos modelos matemáticos que usamos, normalmente traduz a mesma informação que o setor económico. Nós estamos a falar, sobretudo, de 2 ou 3 instrumentos mais, digamos, visíveis, mas que outros instrumentos usaram as empresas neste período de maior pressão, de menor receita, de menor negócio? Certo, as moratórias e o layoff foram ambos muito usados durante este período, os moratórios do lado do crédito, mas aqui, como falamos do trabalho, é especialmente interessante percebermos como é que o layoff foi usado. De novo, há um mapeamento muito direto entre as empresas que têm uma maior redução do número de empregados a receber salário, também recorrem mais a layoff, e por isso não é só uma questão de reduzirem a sua força de trabalho, também reduzem os montantes, e vemos isso. De novo, a restauração, o comércio a retalho, o turismo tem quebras, aliás, tem utilização de layoff muito relevante, por oposição aos setores que também falámos anteriormente. Aparecem alguns outros casos, por exemplo, o comércio por grosso, que não tem uma quebra muito grande em termos de número de empregados a receber salário, mas que usa bastante layoff. Por isso há aqui alguns setores que ainda assim conseguiram manter a sua força de trabalho, quase sem redução, apenas recorrendo aos layoffs. E estas assimetrias também são interessantes, porque a restauração, por exemplo, tem uma quebra muito grande nos 2 indicadores. Há menos pessoas a receber e mesmo essas pessoas recebem menos. Muito bem. Bernardo, ficamos por aqui neste nosso 8º episódio do Web Talk. Estamos abertos à economia.